Estamos ao vivo, sextou, dia 20 de junho de 2025, com mais um Café Expresso com Dona Bruna, psicóloga maravilhosa. Hoje vamos conversar sobre alimentação e os efeitos psicológicos. Como que funcionam esses efeitos psicológicos após um açúcar? Após uma farinha branca? Após um excesso de gorduras erradas? Como será que funciona esse excesso de comidas erradas no nosso corpo? Mas antes, eu gosto sempre de agradecer todos que vão assistir essa live, todos que estão aqui e tem curiosidade de saber como que funciona. Eu vou tirar esse óculos que tá dando feito aqui com essa luz. E eu quero falar sobre essa conexão que vocês têm aí com a gente, o que a gente fala, o que a gente traz de exemplo, que é muito importante para vocês saberem todos esses caminhos a serem traçados na alimentação, no comportamento, nas mudanças de hábitos, tudo que eu posto, que a Bruna posta, é tudo para a gente poder compartilhar com vocês momentos bons, exemplos bons, tá? Para vocês poderem mudar, para vocês poderem estarem sempre atentos e conseguirem sempre melhorar o dia a dia de vocês. Tarde, galera! Vamos pro Café Expresso com a Dona Bruna? Tá na hora! Alimentação e os efeitos psicológicos. Deixa eu até escrever aqui esse tema que eu acho importante. Como é que eu faço? Dá pra escrever depois, né? Tá online. A Bruna, na verdade, gente, é uma querida, uma amiga maravilhosa que faz. Opa, querida, sumi aqui. Pera Deixa aí, eu colocar pera aí mais que eu pra não tô trás. entendendo. A gente tá cortada já, sim. Essa puxada da tarde. Pera, vamos afastar aqui, vamos se arrumar. Então, a gente fala café expresso, mas ó, Gente, agora não é hora de tomar ó, a café. gente combinou. Ah, Tô com um chazinho de canela, bota chá da tarde, chá das porque senhoras. agora não é hora de tomar café, né, Hum, Bruna? Vou botar meu cabelo aqui, porque tô parecendo uma. Só que Agora é cabelo hora de maravilhoso. dar aquela relaxada, não é? Por mais que Começar já seja um chazinho de sextou, camomila. então, por mais que seja sextou, muitos hoje já vão sair, vão direto para um happy hour, mas nós vamos aqui bater um papo. Então, nós precisamos estar com a cabeça bem alinhada para a gente Precisamos conseguir estar aqui. focar, né, para nossa mente funcionar, porque é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Se a gente estivesse aqui tomando um café, como diz o nome da live sempre, o café expresso, a gente já teria a reação do nosso corpo, né? E qual seria essa reação? Ansiedade, inquietação, muita energia, certo? E aí, como é que você está? Insônia. Insônia. E aí já começa a vir todos os pensamentos. E aí tu sabe que pensando, isso que a gente vai trocar hoje veio justamente, né, de um movimento que acabou acontecendo desse lado de cá, que é anterior àquilo que a gente vem conversando, né, Vivi? É anterior a uma compulsão, a um exagero e ao sentimento que o exagero causa, mas não o que necessariamente aquele alimento que foi colocado para dentro causa. Né? E muitas vezes, se não sempre, né? Como a gente já vem trocando e vamos dividir aqui, é uma das coisas que acontece. O café, o açúcar, os ultraprocessados e gorduras e tudo mais, sabe assim? Daí é tudo uma consequência, né? É um excesso. Demais. Agora, Bruna, Demais. deixa eu te fazer uma pergunta. Passa. Você, como psico maravilhosa, pessoa sentou na tua frente, como é que você conduz uma consulta onde você percebe que a pessoa há problemas
como todo mundo, Aham. né? Mas você percebe que a pessoa também está inflamada. Porque quando a gente fala de inflamação corporal, 80% das pessoas, ela pensa que é daqui para baixo, né? Ah, vou emagrecer porque eu tô inflamada, porque hoje em dia é tudo inflamação. Eu tô inchada. Vamos para desinflamar, mas ela pensa que só daqui para baixo. E quando você percebe que não, que o cérebro realmente está inflamado, porque o comportamento dela condiz com isso, como é que você trabalha isso? Ótima a tua pergunta, Viviane. Assim, muitas, se não todas as vezes, é exatamente isso. Tá sempre fora de mim, né? Ah, eu tô inflamada, eu tô deprimida, eu tô ansiosa, eu tô nervosa, eu tô irritada. Aí eu começo a fazer aquela investigação, tá? Mas vamos lá, porque você é um ser completo, né? Como é que você tá dormindo? Como é que estão as relações na família? Como é que tá a tua alimentação? E aí, aquele café da manhã. E eu te confesso que eu gosto. Bom, eu sei que tu sabe, mas nós vamos falar aqui, porque eu sei que tu também é dessas. É, Tem coisa que eu gosto de testar. é, Às vezes eu escuto uma coisa e eu digo assim, não, eu quero eu testar, inclusive para entender qual é essa sensação. E eu já tive casos de pessoas assim, que o café da manhã é chocolate energético, aquelas bolachas da infância, é. que são muito gostosas, claro, com certeza, mas assim. E já aconteceu, inclusive, de eu fazer isso. Eu digo, deixa eu, né, colocar um café aqui que eu vou abrir um pacote aqui de bolacha e vou comer. Nossa. Então, assim, e já vai disparando daquilo que a gente já É. falou. Então, o próprio inchaço do corpo, né? Eu digo, tá, mas só um pouquinho. Vamos entender, até porque o corpo ele tem uma linguagem, sim, né? Junto com a alimentação, ele traz uma linguagem do porquê que aquilo tá acontecendo. É. Mas eu gosto de perguntar, né? Como o meu é o contrário, vem sempre emocional antes, eu gosto de entender o quanto de água essa pessoa tá tomando. Porque às vezes ela tá irritada, ela de fato, né, tá inflamada, tá triste. Se ela tá pegando um sol, se ela fica só dentro de casa, É. sabe? Como é que é o fast food? Tem uma alimentação legal, não tem? Fica beliscando. Então, assim, isso de fato a pessoa ela não percebe e cai nas emoções que ela tá. Exato. Inclusive, muitas vezes reduz quando eu, né? Eu sempre indico a questão de buscar nutricionista e reduzir o consumo, principalmente de ultraprocessado, de processado. Abriu um pacote, pode ter certeza que ele não tem nutriente, É. Porque é né? super comum a pessoa ela não perceber, ela não tem esse Não. conhecimento, né? Muitas têm hoje em dia com tanta informação, mas muitas ainda não têm e estão focadas em outras coisas e tá tudo bem. Então a gente está aqui para Para isso. fazer com que essa pessoa entenda que você é o que você come, isso é fato, tá? Tem. E se você realmente comer algumas coisas que vão trazer malefícios, e uma hora Uhum. a conta chega, a gente sabe disso, né? Sim, A gente vai ter reações psicológicas, a gente vai ter com reações certeza. emocionais. E a irritabilidade ou agitação, por exemplo, você pega uma criança que é muito agitada, ela é muito. E daí você começa a entender da alimentação da criança e você vê que a base da alimentação da criança é pão, é macarrãozinho que ela gosta, que são alimentos que ela gosta. É Ah, o Danone, sim, sim. enfim, que é açúcar e A aí batatinha. Às vezes eu vejo porque muita criança, "Ah, eu quero comer só batatinha." a batata, o fast food que vem o brinquedinho, Perfeito. mas assim, a gente sabe que às vezes as pessoas elas não têm noção que é tudo uma soma. Então, se você Sim, somar tudo que você come o dia todo, há um valor no final do dia que vai fechar e vai passar a régua. Por exemplo, quanto de carne eu comi, que a gente chama de proteína. Então, carne, uhum, ovo, peixe, enfim. claro. Quanto de carboidrato que eu comi, que são as farinhas brancas, massas, tudo. Né? E quanto de gordura eu comi. Passa a régua, fecha a conta e como é que a gente vai pagar isso aí? Tá? Então a gente paga ou com falta de sono, ou com falta de memória, com uma névoa, com agitação, com irritabilidade, com esses excessos. Ah, Perfeito. e Perfeito. quando há um controle, né? Por exemplo, a gente vai fazer assim o jejum intermitente para a gente poder tirar tudo, Dá uma eliminar limpada, né? tudo.
há também a compensação, né? E um Quando a gente fala muito benefício, assim, né? oi? E o benefício também, O né? benefício. Alimentação, enfim, É, claro. quando a gente fala de performance, tanto física quanto mental, a gente olha muito, mas muito para a conduta de todo esse processo, toda essa soma que eu falei para você, Com né? certeza. Mas eu acredito que no consultório, quando a gente fala assim do emocional, quando você vê que está descontrolado, né? Que a pessoa está descontrolada, você tem que também ter esse olhar nutricional, né? Tu sabe que me ocorreu aqui, daquilo que eu tava olhando e tudo mais. E aí eu lembrei muito de ti, porque tu tem, né, trazido aqui pra gente esse ponto que é super importante, sim, da irritabilidade associada, me corrija aqui se eu estiver falando alguma coisa, que tu é expert aqui, mas da irritabilidade associada a B13, a ausência de B13, B12, algo B12. desse gênero, B12. Então, o quanto fazer esse equilíbrio, e assim, né, Vivi, não tem como ter esse equilíbrio com coisas que são rápidas. E aí eu fiquei pensando nisso, até porque eu dividi contigo a experiência que eu tinha falado na semana passada, que eu estava me mudando e tal. E aí, por escolha de N fatores práticos, emocionais, foi lanche, 2 dias. Eu tenho uma alimentação bem ok, como tu falou, né? Ali a proteína, aquele carbo de boa, né? Enfim, o jejum, ovo, tá, tudo legal, bacana. 2 dias, 2 tipos de lanche diferentes. Uma semana antes que estava tudo ok, por isso que eu quis dividir contigo. Eu pensei, vamos levar isso, porque assim, né, é consciência. Uma semana antes disso, eu tava com aquela, sabe, energia lá em cima, e fazendo tudo, e acordando disposta, e com pensamentos bacanas, vou fazer, tá, beleza. 2 dias. Foram 2 dias comendo, né? Pra ser bem específica, um hambúrguer e pizza. Esses 2 alimentos. Na segunda-feira, foi no final de semana, então foi sábado e domingo. Na segunda-feira, mas assim, eu não sei em que caverna, em que fundo do poço que eu entrei. Que eu parei assim, Vivi, no intervalo dos atendimentos e começou a me vir umas ideias, uns pensamentos muito nebulosos, muito, sabe, muito para baixo, assim, do tipo assim, ai, sabe o fundo do poço? Como se eu tivesse saltado, assim. Como Eu você disse, falou, pera, pensamento intrusivo. total. Eu disse, não, só um minuto. Isso aqui não tá condizente com aquilo que eu sou e com aquilo que eu acredito. Tem alguma coisa aqui que não tá batendo. E fiquei mais daqueles pensamentos um tempo depois do que me veio, eu disse, a comida. Olha só. Inclusive, teve na ocasião um refrigerante, porque como foi tudo por delivery, Uhum. só tinha um refrigerante que não é zero, Uhum. que é o normal, então que tem muito açúcar e eu nem tô mais acostumada a tomar isso. Então teve assim, a bebida, a comida, 2 Sim. dias. Bateu. Então, assim, daqui a pouco, se eu não tô consciente, se eu não tô prestando atenção, não só no emocional, que tem que prestar atenção sim, É. é em tudo, né? No que eu tô comendo, no meu emocional, eu não entro na presença de dizer, nossa, só um pouquinho. Tem alguma coisa aqui que tá estranha. Foi voltar. A gente tá na sexta-feira, né? Então, sábado, domingo, na segunda já voltei. A gente volta meio arrastado, porque o corpo ele continua pedindo aquilo lá. Então, tu tem que fazer uma forcinha, não vamos ser hipócrita, né? Pois é. E já melhorou. Já melhorou. A disposição voltou. Eu voltei para aquilo que eu como, né? Então, eu achei importante e interessante para a gente trocar sobre isso e os efeitos que tem, né? Porque daquilo que a gente falou das compulsões e tudo mais, muitas vezes ela é o café em excesso, é o açúcar, mas tá bom. Por que que eu tô comendo açúcar? Por que que eu quero comer pão? Por que que eu quero comer a proteína, né? E cada um desses vem com... É um combo físico, que nem tu falou, né? De passar a régua ali no final do dia, você tem inclusive uma soma que vai gerar no físico, que é o que você cuida, o É. ganho de peso ou não. E aí, do meu lado de cá, eu acabo também, claro, que a gente cuida das duas partes, mas do meu lado de cá, tá só um pouquinho. Essa conta aí tá te deixando ansioso. Ah, eu tô ansiosa, tô com insônia. Tá, mas como é que é a tua alimentação? Ah, não, eu vou assim, 6 da tarde, eu tomo
uma térmicazinha de café. Ah, mas nem faz efeito pra mim. Eu já ouvi. Ah, mas nem faz efeito, eu não perco o sono. Sim, mas a cafeína tá dentro do teu corpo, anjo. Me ajuda a te E são ajudar. pessoas que geralmente têm bruxismo. Elas até dormem. Tá, Elas aham. no sono profundo. E daí elas acordam cansadas no outro dia, com olheira, com Total. a cabeça não consegue funcionar, foge palavras, foge pensamentos, perde a memória e não entende que é pelo simples fato da cafeína. Ela acha que ela dorme bem. Porém, esses efeitos, eles vão chegar. Né? Então a pessoa ela vai apresentar bruxismo, dor de cabeça, no outro dia, o que acontece? Ela vai acordar cedo para trabalhar, ela tem que viver, e ela vai acordar cansada. E geralmente essas pessoas procuram energia onde? No alimento, que dão energia rápida. E daí ela acaba se alimentando sempre de uma maneira de alimentos que dão energia rápida e fica nesse ciclo. O pãozinho o pãozinho, o típico café brasileiro, né? O cafezinho e o pãozinho na chapa, aqui que a gente quer da região de São Paulo. E aí da cafeína é a coisa do não perceber cansaço. Porque tu tá sempre se estimulando, né? Ou seja, com refrigerante, com energético, com café, e não percebe que o corpo precisa descansar. Aí Exato. foi o que eu falei antes, né? De fato, né, Vivi, o nosso corpo ele denuncia coisas. Sim. Ele fala, a doença é um esgotamento, um burnout, a própria forma do corpo. Eu estava falando ali no início, né? Tu falou da questão da inflamação e do inchaço. Tem muito uma questão, ela é bem intuitiva. Eu vou largar assim dessa forma que eu acho mais fácil, né? A coisa do, eu vou levar, vou levando com a barriga. Pessoas que costumam levar a vida, né? Tipo assim, vou levando com a barriga, eu preciso, inclusive, consumir coisas que vão só me. Eu vou levando, eu vou indo. Muito mais gostoso. É muito mais prazeroso e muito mais fácil. Porque foi feito para isso. É. Que tem o Eu, sabor, o cheiro, e às vezes a gente quer aquilo, é. né? Que tem esse estimulante. Não, com E certeza. você falou Com certeza. dos 2 dias que você comeu, né, coisas fáceis e rápidas por conta das suas questões pessoais que você teve que resolver e tá tudo bem, né? E Agora, escolha, e você consciente. como você é uma pessoa que trabalha com isso, você vive alimentação boa e Uhum. exercício físico desde que eu te conheço por gente, então você conseguiu entender. Você falou, peraí, deixa eu analisar aqui o que está acontecendo comigo. Tá tudo bem aqui, tá tudo bem aqui, tá tudo bem aqui, mas o que está acontecendo? Ah, a alimentação. Ah, eu comi tal coisa, tal coisa, tal coisa, o efeito pode ser esse, esse, esse. Você foi Uhum. sensacional. Agora, muitas pessoas não têm esse conhecimento. Não vão entender que é isso. Uhum. Elas relacionam, de repente, algumas coisas só ansiedade, só mental. E daí ela começa a achar que ela está com problema psicológico, mental, que pode estar também, porém, ela não entende que é uma somatória. Né? E isso Inclusive buscando remédio, né? Me ocorreu agora, né? Inclusive, eu vou buscar um remédio para ansiedade, eu vou buscar um remédio para depressão, é, quando na verdade a alimentação ela tá aumentando, toma o remédio de um lado e aí a ela está alimentação tira do outro. controlando de outro lado. E Total. descontrola mesmo. Mesmo. Descontrola mesmo. Tem vitaminas que a gente dá, por exemplo, para a pessoa que tem trombose, que eu falo, meu Deus do céu, não adianta eu dar essa vitamina se a pessoa está levando essa alimentação. Uma coisa anula a outra. Anula, E fica na mesma. Uhum. E dá na mesma. Então, essa é uma atitude que as pessoas deveriam entender, tomar, né? Para ter essa recompensa de ter o alívio, a desinflamação e entender que quando a gente tira alguns alimentos, realmente as coisas clareiam. Total. Clareiam. E eu vou Total. falar uma coisa para você, mais uma curiosidade. Por exemplo, você falou que comeu 2 dias, certo? Uhum. Uhum. Mas a pessoa, quando come o açúcar e farinha branca e excesso em alguma coisa, ela vai ter os efeitos de agitação, irritabilidade, de muita euforia, porque o açúcar ele traz a Nossa. euforia, aquela felicidade, sensação de Ai, que gostoso. abraço, como você falou, né? Uhum. Aquela na nossa conversa. Mas, e depois de 15 minutos, 15 a 30 minutos, é muito rápido. Dura 2 horas em média e cai.
Muito. cai. Isso Total. acontece tanto com Ainda bem que eu levantei. isso, mas isso acontece tanto com os carboidratos, os açúcares, o álcool, não Uhum. é? O álcool ainda dá aquela sensação ainda meio que de depressiva depois. As pessoas Sim. ficam mais tristes, mais depressivas. E quando você come gordura errada, essa sensação das 2 horas que levam o açúcar para cair, na verdade, Tá. a gordura ela dá uma segurada. Ela Então, quando mantém tem a gordura mais. errada, ela mantém o efeito, o pior ainda, por mais tempo, porque tá essa gordura ali dando a base, Entende? sabe? Então, assim, para você entender como que a gente pode desinflamar o corpo e também desinflamar a mente e tratar os problemas emocionais deliciosamente com terapia, conversando, aliviando as tensões, Uhum. mas ter esse entendimento que é uma mudança de hábito no geral, no geral. E a Uma coisa gente vem leva a falando, outra. né? E a gente vem falando, né, Vivi? A gente não é aqui fechado do tipo, ai, não, vamos só então comer carne, mato, cereais e frutas e deu e não vamos, né? Porque, de fato, como tu falou, é bom, é feito para isso, legal. E aí o que me vem muito, tu falou, né, de eu ter consciência, mas aí eu fico pensando, quando eu era menor, não sei como é que era assim na tua casa, né? Tu tem uma família grande, né? A coisa da comida. Tinha lá a mãe ou o pai ali fazendo a comida, já envolvia os filhos e cuidar da mesa, essa atenção na preparação com o alimento. Eu, quando eu era pequena, Viviane, assim, as noites na minha casa, tá, tudo bem, não é um super alimento, mas vamos lá. Ah, era um cachorro quente, então tu organizava em casa, né? Pedir uma pizza, isso era, nossa, não. Não era tão rápido. Primeiro comia, depois ia assistir um filme em família. Não é comendo com prato na mão, com celular, com o notebook. Porque isso hoje vai fazendo até que a gente prepare os alimentos. Não tem Uhum. presença. Então é capaz de você comer a mais, não perceber, achar que tá com fome. E aí a comida ela leva um tempo, né, para bater do estômago para a cabeça, ela leva pelo menos 20 minutos para dar saciedade. Por É, isso que se come com tranquilidade. é. Você pode comer um prato, ok. Leva Uhum. 20 minutos para deslocar uma informação. Se come aqui, em 5 minutos, certeza que vai servir de novo, vai pegar um doce e vai passar mal. Porque sempre é essa ordem. Mas eu vejo que a gente foi perdendo, a internet ela é maravilhosa e tudo mais, mas almoçar na frente do computador, quem trabalha home office, quem trabalha em escritório, eu já fui de fazer isso. Sim. Hoje eu tô muito mais me policiando. Eu tiro aquele momento. Eu posso comer só duas coisas. Posso comer um prato de salada que seja, posso comer só uma carne, não importa. Eu Uhum. tiro aquele momento para comer É. com calma. Isso é maravilhoso. Porque isso Sempre foi o que fez eu perceber, né, essa diferença de emoção com a alimentação. é. Inclusive, quando não quero lidar, e eu tenho pacientes que são, né, a gente vai fazendo, eu faço esse trabalho, eles vão aprendendo, é a consciência, é ser adulto de dizer, eu não quero lidar com isso, hoje eu não quero, então eu vou tomar uma taça de vinho porque eu não quero lidar com isso. Eu sei que isso continua aqui comigo, mas hoje eu não quero. É. Hoje eu quero comer um chocolate porque eu não quero lidar com aquilo que tá aqui embaixo, É. sabe? Então, essa presença, isso colabora muito, tanto no âmbito emocional, quanto no âmbito, eu acredito, das clientes que te procuram, né? Dos Total. clientes que te procuram. A presença, né? Prestar atenção no que eu tô colocando no prato. É. A gente chama. Ai, tem um nome para isso, agora eu me esqueci. Atenção plena na hora de comer. Porque ali já começa a digestão, né? Claro. A, as enzimas salivares já começam a trabalhar, já separar os nutrientes certo para ir para o estômago e dali já começa todo o trabalho até chegar no intestino e do jeito Sim. que esse alimento entra ele tem que sair, né? E quando a gente fala aí de uma mastigação, a gente está falando de uma boa digestão e de um bom funcionamento intestinal. Uhum. E o intestino, ele é um
âmbito hoje que a gente fala muito, ele é assim, onde a gente tem ali bactérias, né, boas, ruins, e que podem aí trazer uma reação de inflamação cerebral também, Com tá? certeza. Então, Total. mastigando bem, vai terminar mal. Então, ali é produzido a serotonina, por exemplo, onde nos leva a conduzir o nosso dia feliz, tranquilos, Hum, né? Você, não sei se você já ouviu falar, a pessoa que não tem um funcionamento bom intestinal, ela é uma pessoa enfesada, né? quem? Ela está cheia de Foi o que eu fezes. disse. Isso é bem. Tem algumas coisas que elas são básicas e intuitivas, porque é isso mesmo, né? Então, É tão. e contanto que quando o intestino funciona, você fica aliviado, você fica feliz, né? Dá Sim, exato. ânimo. Estava Não tem mais perfeito, o perfeito, incômodo, o inchaço e tudo isso, tá? Então começa aí, perfeito. não parar, mastigar, contar, ver o que está comendo, entender os sabores, o paladar, o que está passando. Mas isso é um exercício para as pessoas que não têm esse hábito, né? Então Sim, a gente sim, faz total. exercícios, eu sempre alerto as pessoas para poder ter essa atenção, né? Que a gente chama de atenção plena, para poder começar aí. E tudo mexe com o cérebro. Você vê que tudo vai pro cérebro, Sim. porque a gente fica enfesada, mal-humorada, não funciona bem, né? Você não consegue Até porque o pensar. cérebro é um órgão, né? Então ele precisa de também ser nutrido. E a nutrição você tem que colocar e tem toda uma distribuição. Toda uma Tem a coisa, distribuição. inclusive falam, eu já ouvi algumas pessoas, sabe, Viviane, trazerem que literalmente o estômago ele seria quase como um primeiro cérebro, que não é aqui, é no estômago. O intestino. O intestino, é isso, né? É, Você come, faz esse processamento e ele, né, faz é, tudo. E é. aí, essa coisa mas é que eu como assim, vai demorar, vai isso, vai aquilo. Vamos lá, a renovação, ela não demora tanto tempo. E aí isso está atrelado muito à questão emocional. Eu estava pesquisando e aí tem um estudo com mais ou menos quase cerca de 70 pessoas Hum, ansiosas e deprimidas. é. E aí foi dada para essas pessoas uma alimentação X, né? Com mais oleaginosa lá, proteínas, verduras, enfim, óleos bons e tudo mais. E em 3 meses houve uma melhora na condição tanto de ansiedade quanto de depressão dessas pessoas. Porque a gente vive assim, de 7 em 7 anos. Agora tu imagina, né? Até saindo um pouquinho para a gente começar a ter consciência do que eu curto essas coisas. Tu imagina que um corpo todo ele se renova de 7 em 7 anos. Você é uma outra pessoa fisicamente, inclusive, de 7 em 7 anos. Olha, Você tem noção disso? Em termos de estômago, intestino, tudo mais, são 3 meses. Então, se a gente pensar que temos bactérias que estão querendo alimentos que continuem nos colocando numa condição de tristeza, né? Então eu preciso do açúcar, eu preciso do pão, eu preciso, né? E é impressionante a conversa mental que se tem quando você deixa de querer um desses alimentos. Tipo, vou cortar o açúcar. nossa. É como um adicto. Porque a cabeça fica, mas é só um, mas tá não sei o quê, e fica mesmo, né? Eu não sei se tu já testou cortar açúcar. É. Tu tem vontade de, tá, deixa eu tirar umas férias de mim, porque nem eu tô me aguentando no que eu tô ouvindo. É uma conversa pesada que a gente tem pra volta, volta, volta. E essa parte ali, né, de intestino, estômago e tudo mais, em 3 meses, mudando a alimentação, você reconstrói ela para bactérias e tudo que fica ali no seu estômago, que vão inclusive pedir mais daquilo que as deixa bem, Tudo para melhor. produzir mais serotonina e tudo mais. Então não é uma coisa impossível. E de fato, foi que nem eu mencionei aqui. Se eu que tô acostumada, talvez tu já tenha passado por isso também, porque mesmo que a gente tire um final de semana para ir sair comer uma pizzazinha, fazer tomar uma cervejinha, Claro. voltar as primeiras 24, 36 horas pra você voltar para sua dieta, ela é um pouquinho mais É um chatinha. desafio. É, porque
O corpo vai precisando, isso aqui era confortável, isso aqui É, tava bom, isso aqui vai te miando, como a gente é, fala aqui em São Paulo. é. Mas Mas, pensa, mas é 3 legal assim, meses. você ter essa consciência. Ó, eu tenho aniversário hoje, amanhã eu tenho reunião não sei o que, pra, todos vão ter comes e bebes. Ou você bancar chata e leva a marmita e tá tudo bem, ou você vai Uhum, participar com limite, ou se você não conseguiu participar com limite por algum motivo, teve várias coisas durante o dia, saiba que vai chegar um dia da semana que você vai ter que prestar mais atenção na sua alimentação, porque tem que ter esse com certeza. equilíbrio. Existe equilíbrio. Gente, tudo que é equilibrado, tá tudo bem. Tá tudo bem. Funciona. O problema é quando há um desequilíbrio, porque eu imagino para você ver um paciente seu que senta na tua frente, todo inflamado, todo cheio de questões, todo cheio de problema e tá com uma venda que não consegue enxergar mesmo que você fale. E você vai trabalhando isso nele, você fala para ele ir na nutricionista, você fala para ele fazer uma caminhada, procurar um educador físico e parar e parar. E as coisas vão caminhando, vão funcionando. No outro dia ele chega para você e fala: "Ai, Bruna, você tinha razão, eu diminuí o açúcar, fiquei menos agitado, diminuí o café, agora eu tô acordando menos cansado, tô dormindo melhor, eu não tô mais todo bruxismo." E daí as coisas vão acontecendo de uma maneira onde eu imagino que até a terapia ele vai descobrindo outras questões que ele nem imaginava, né? Que daí vai desvendando aquilo ali. Aquilo que tu E falou do alimento e da névoa, né? da névoa. Vai, total. E daí vai acontecendo esse resultado. E isso é muito legal, porque quando você vai tendo esse desvendar, quando, sabe, eu virar a chave, nossa, não tinha me tocado, vira a chave. Você fala, meu Deus, como que eu pude? Eu não estava enxergando isso. Gente, é uma questão de você viver, se desafiar, para você entender o processo. É só assim. Porque se eu falar, se a Bruna falar, não adianta. Vão Tem que dizer, ah, porque tu ver. é nutri, porque tu é psicóloga. Não, porque a gente é ser humano e só a gente sabe como é É, que é, como a gente, é. né, se testa e passa pelas coisas. Hoje eu vi tu fazendo um exercício lá, e aí me veio essa coisa do, principalmente do açúcar, né? Eu O achei bem quanto às vezes a gente engraçado tá o ali jeito que você falou. naquele exercício. Entre lá no Instagram da Viviane. Porque aquele exercício ele é um misto de sentimento. Tu não sabe, tu não sabe. Mas quando vê, já que fica nesse não sei, quando vê, já acabou. É, Mas é basicamente isso, porque o corpo ele tá ali te dizendo, ai, que chato, ai, esse peso tá muito grande, ai, eu não vou conseguir, é, ai, eu isso, ai, eu é. aquilo. E eu vou Me vem muito confessar, assim. eu só Ah, faço esse exercício porque o Luiz está comigo. Porque sozinha eu não faço. Eu odeio ele. eu também não gosto. Mas você vê como a gente precisa de ajuda? Né? Mas com certeza. E me veio, quando eu vi o exercício que eu comentei dessa coisa das sensações e tudo mais, me veio muito a questão do açúcar. E do quanto o açúcar ele nos tira daquilo que dói, né? Por isso que a maioria das pessoas gosta de um doce. Ah, Porque o doce, ele dá essa sensação de colinho, de abraço, né? Em algum momento ali que a mãe não pôde dar atenção, só com uma bolacha na criança, dá um bolo. E aí vai crescendo com essa coisa de se eu não tenho, linkando agora com o que a gente estava falando de telas, né? Porque às vezes até você tá na sua casa com as pessoas. Mas daí tá cada um no celular, aí tem dois olhando TV, uns três no celular, mais um fazendo não sei o que no computador. E não existe esse partilhar, a atenção de quem é. tá comigo. Ali, fisicamente, presente, pegar, de dar risada, de prestar atenção, de olhar no olho. E aí o quanto a ausência disso, ainda mais hoje em dia, a ausência disso leva à questão do docinho. Uhum. Até me veio aqui na época que eu trabalhava em empresa, a coisa do almoçar todo mundo junto, e aí era todo mundo no celular. No final do almoço, era todo mundo pegando um docinho. Sendo que a presença, se cada um tivesse presente ali, não precisaria. É, Esse é um ponto, isso é um né? ponto. Não sei como é que aparece a questão do açúcar no teu consultório, No Viviane, como é que os consultório, pacientes trazem? é o que eu mais ouço, né? Não consigo ficar sem o doce.
sou desesperado por conta do doce. E daí o que que eu faço? Primeiro na anamnese eu já consigo detectar o porquê do doce. Será que é por conta de uma carência emocional, fome emocional, que a gente já discutiu aqui? Já. Ou está ligado a bactérias ruins intestinais? Porque quando a gente fala de parasitas, que a gente trabalha daí a desparasitação, né? Primeira coisa que a gente fala, olhar para o intestino, Sim. retira alguns alimentos que estão sustentando esses parasitas, e esses parasitas, essas bactérias, como que elas gostam de se alimentar? Do doce. Elas amam. E elas mandam informação para o cérebro, fazendo com que a pessoa consuma muito açúcar. Antigamente, né, e até minha sogra uma vez veio falar pra mim que a minha menina tava, a minha mais nova, hoje tá com 12, mas na época ela acho que tava com 5, 6 aninhos. A minha sogra falou assim pra mim: Viviane, será que ela não tá com verme? Porque ela tá comendo muito açúcar, ela tá pedindo muito açúcar. Aí eu falei assim: pode ser. Pode ser. Então, no consultório, quando eu olho que é uma questão que o emocional tá mais ou menos equilibrado, que não tem nada relacionado ao doce da mãe, da avó, da tia, parará, eu falo, vamos olhar para o seu intestino. Quando eu chego no intestino da pessoa, e a gente começa pela desparasitação, né? Tirando, cuidando dos vermes, eu também incluo alguns suplementos que vão tratar ali do intestino. Incrivelmente, a vontade do açúcar diminui. E para nós, mulheres, principalmente, acho que a gente já trocou sobre isso agora, não lembro. A questão, né? Olha o que o açúcar causa. Tem essa coisa assim de afeto, de tirar a sensibilidade para alguma coisa, porque daí se eu começo a sentir uma dorzinha, eu tá com açúcar e o peso que isso tem no nosso corpo. Principalmente, eu percebo muito mais nas mulheres. Eu já troquei com homens, perguntei, homem, eu não sinto que tem tanto. Mas da nossa pele, do envelhecimento, queda de cabelo, não. Inchaço abdominal não precisa nem falar. É tirar o açúcar, pronto, acabou. A barriga não tem, nem precisa fazer abdominal na academia, a barriga ela fica. Não é? Então, assim, é aquela coisa, o que você quer? É as escolhas, né, Vivi? Que nem o exemplo que eu trouxe aqui do que eu passei, eu tenho consciência que foi uma escolha. Ah, eu poderia ter feito uma comida, claro que eu poderia, mas eu não quis. E sabendo, porque eu já sei, pizza é uma comida que eu já sei que eu vou ficar inflamada, vai sair uma espinha, às vezes eu vou ficar meio para baixo, aí eu não quero fazer nada. É impressionante. Mas, Bruno, também não pode ter sido uma sensação de tipo, você tava mudando, aí você que. Porque tem a opção também de pedir um fitness. Tem. Sei lá, né? Não, eu queria recompensa. Eu fui consciente, mas é lógico. Eu queria era recompensa. Eu queria que alguém tivesse carregado minhas caixas, Viviane. Eu tinha que fazer tudo. Aí, tipo assim, peraí, eu tive que carregar as caixas sozinha. Ai, Eu quero Bruno. colo agora. Você Ai, não me chamou. Ai, fiquei com dó. Já tinha feito um exercício. Mas assim, olha como é. Claro, né? Imagina, agora sim, eu tô abrindo isso, mas aí aqui me vem, não tá tanto no tema que a gente vai falar, mas perceba, né? E se conhecendo. Aí aqui eu deixo uma provocação, assim, para quem tá nos assistindo, Não, nos mas tá ouvindo, né? total no tema. Não, é E isso fica aí. assim, tá, mas por que eu não deixo ninguém me ajudar? Por que eu compensei com a comida? Por que eu não pedi ajuda? Gente, tudo nesse mundo tá interconectado. A água, comida, o Tudo tem álcool, o uma doce, explicação. tudo, não. E normalmente é tudo ali casadinho, né? E é dominó. Você mexe numa coisa, você escolhe uma coisinha para mexer, ela vai puxar todas as Interfere. outras, né? Eu gosto de dar um exercício, Vivi, assim, eu não sou nutricionista, lógico, mas aí eu faço um exercício, assim, com as pacientes, principalmente as mulheres, que é a questão do doce. Ah, não consigo deixar doce, eu tenho que comer doce todo dia, eu tenho que comer doce todo dia. Eu olho e digo, então tá bom, qual que é o doce que você mais gosta? Eu preciso de um que seja de pequeno a médio, não pode ser, igual uma barra de chocolate, né, todo dia, mas se for o caso, vai ser. Aí, normalmente, eu gosto de uns amendoinzinhos com chocolate, eu gosto do chocolatezinho tal. Eu dispus muito que bem, né? Daqui até a nossa
próxima sessão, que são 7 dias, que é uma sessão por semana, você vai todo dia, obrigatoriamente. Isso eu digo assim, eu tô mandando você fazer. Eu falo bem assim, eu tô mandando você fazer. A sua psicóloga que mandou, você pode taca culpa em mim. Todo dia você vai comer isso daí. Se você quiser comprar 7, só que não é eu como um pouco e deixo pra amanhã. Não, você vai acabar com o pacote no dia. Você vai comer todo dia. Eu ainda não tive uma paciente que chegou até o final. Não chega. Por quê? Porque daí aquilo começa a trazer olhar, começa a trazer consciência. Tá, mas por que eu tenho que comer? Não passa de 3 dias. Não fica mais que 3 dias. Aí ela ainda, inclusive, ela olha pro chocolate, já nem quis, já tava. Primeiro que vai enjoar. E segundo que você já me falou sobre isso, que você me falou e eu nunca mais me esqueci. O problema continua. Justamente porque eu falei, ó, eu quero que você entenda que não é o chocolate. Então você vai comer. Mas eu quero que você coma com gosto, com vontade. Tem umas que eu peço até foto. Aí começa, não encontrei. Ai, não. E aí, eu digo, mas me ajuda a te ajudar, porque eu tô dizendo que você pode. Você veio reclamar pra mim que tava comendo demais, agora eu tô dizendo, vamos comer uma semana todo dia, religiosamente. Eu que mandei. É, Eu quero que você é importante. entenda por que você tá comendo. E aí, nesse segundo plano, vem o clique. E aí aparece, na próxima sessão, sempre aparece alguma coisa. Ah, então, é que daí eu não queria lidar com o nananã que tá acontecendo. É. E aí, só que às Lidar, vezes a lidar com pessoa as fica meses emoções, nisso, né? lidar com as emoções, lidar com o trauma, encarar, né, aquela situação, Que também não é fácil. não é fácil. É um processo, né? E às Total. vezes é necessário, né? Quando a gente tem um livro que eu não sei se eu já falei dele com você, do Nação Dopamina, não sei se você leu. Eu conheço. Há, há um momento no livro onde ela é uma psiquiatra e ela fala sobre os excessos, né? As compulsividades e tudo mais. Não só, mas a gula entra, mas a maioria dos problemas trazidos são mesmo psicológicos que ah, fazem com que aconteça esses excessos, né? Uhum. São problemas psicológicos mal resolvidos, onde as pessoas se escondem atrás dessas questões de alimentação, de vícios com drogas, sexo, bebida, enfim, um monte de coisa. Mas ela fala que há um momento do tratamento que não se começa falando, eu vou tirar todo o açúcar, eu vou tirar todo o alimento para você desinflamar. Não é isso. Então, e a nutrição também não trabalha dessa forma, tá? Porque a gente precisa entender o equilíbrio. Então, ela faz a troca de vício por vícios. Por exemplo, ela deixa a Perfeito. pessoa que ela fuma muita maconha, ela tem problemas com drogas. Ela troca uma droga por um outro medicamento que também é uma droga e dá o mesmo efeito, sabe? Para que a pessoa não sinta tanto essas questões e não mexa muito com o emocional dela, né? A gente chama de redução de danos. É, A gente tem pesquisa isso. Até com pessoas adictas, você faz isso. Uma pessoa que tem um vício em algo muito forte, legal. troca por algo mais fraco, mas que você continua. Ou, sei lá, usando X coisa, eu vou trocar por um cigarro. Ainda assim, mas é bem menor o impacto que tem. Ah, Até porque, né, Lívia, a gente nunca sabe o que aquele hábito tá servindo. Uma insônia, é, eu beber só refrigerante, é, eu ficar comendo só fast food. então, O que que aquilo tá me dando? E essa é a grande questão. Acho que tem 2 pontos que nos unem enquanto profissionais, que é exatamente isso, assim. Qual é a questão e esses olhares dos processos? exato. Porque é muito mais fácil eu abrir um pacote de alguma coisa que foi feito para me dar um boom na minha cabeça e no meu corpo, que aquilo ali é mais corante do que qualquer outra coisa. E vamos combinar que muitas vezes é bom, É, né? é muito bom. Você tirar, você preparar seu alimento, você temperar, você tá ali igualmente. Ah, eu posso aqui tomar, eu sou super a favor
muitas vezes o paciente precisa, inclusive, de uma medicação para dar suporte químico, porque ele está comendo pessimamente, daí também não está na terapia, precisa do remédio para bifurcar para nós duas, né? Claro. Mas assim, aí eu não quero olhar para minha alimentação, eu não quero olhar para minha ingestão de água, eu não quero olhar para minhas questões emocionais com a minha família, com os parceiros, né? Eu vou tomar um remédio, eu acho que vai funcionar. O que eu ouço na clínica 99,9. Aumentei a dosagem, comecei a tomar remédio, aí chegam, olham pra mim e dizem assim, não resolveu. Eu disse, não, mas é lógico que não resolveu. Na hora que tirar, vai voltar tudo. Sim. Vamos aproveitar que tu tá com o remédio pra olhar. Por que que tu come tanto doce X, Y, Z horários e momentos? O que que tem ali? Ah, tem que eu tô estressada com a minha mãe, que eu tô estressada com o meu marido. Ah, eu bebo porque a minha mulher me irrita. Tá, então É, pera. Mas o que que te irrita? O processo, seja de cozinhar, de fazer as compras, de ir no supermercado, né? Quando o assunto é alimento, e o processo terapêutico. Agora, me veio, porque eu vi isso hoje, assim, foi muito casual, mas acho que casual, mas acho que casa bem. O navegador, o Amir Klink, falando que a filha dele queria ir para Antártica. E daí ela disse assim: Ah, pai, tu tem um barco que vai? Tenho. Tá, então ele vai? Vai. Eu posso usar o barco? Daí ele falou: Não, claro, pode. Pode. Ele super incentivando ela, né? Eu tenho um barco, tá tudo bem. E daí, então tá. E daí ele disse: Sim, mas tu pode, mas eu não vou. Eu vou te ajudar. Eu não vou te ajudar com dinheiro. Eu não vou te ajudar com barco. Porque eu levei 30 anos para construir um barco que possa ir, acho que era para Antártida, se não me engano, não é Antártica, Antártida, que possa ir para lá. Nós temos uma era que só vê o final, só vê o corpo, que é um pau, ou seja, entra em algum lugar, toma alguma coisa, malha um mês e meio, dois, e aí vem sarado, ou as distorções, porque pose é uma coisa que a gente pode fazer sim e muda o corpo, oh, só vê o final, não vê a construção. E é, aí me veio isso e eu achei legal porque eu olhei isso e digo, gente, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar, né? E ele disse, eu não vou te sim, ajudar. Você vai fazer. E o dia que você tiver o seu barco, você pode ter certeza que eu vou te incentivar, porque você construiu é. isso. Mas é E uma. aí, desde que a gente se conhece, É, e a gente se conhece, hein? A gente é, tá nisso, é, né? E tem uma evolução visível em nós duas, é, né? Física, emocional, alimentar. Olha, são o quê, Vivi? 7 anos? 8? Mais? é, 7 anos, eu acho, não, né? É tá, mais? olha, eu acho que vai fazer, vai fazer 8 anos. 8 anos, porque foi 2016, 17. Olha só, 8 anos pra gente ir desenvolvendo, entendendo. Isso que a gente já era, já Exato. gostava, já trocava figurinha. Uhum. Não foi, ou seja, Nós fomos na não. caminha juntos. Bom, a gente tem que dividir uma hora, a gente tem que vou mostrar a foto dessa. Mas não foi de uma hora para outra. Uma Não, saúde não, não legal, é, e não uma é com pele que tá ninguém. legal, um corpo. Não é? É processo. Não é com ninguém, isso que eu falo, gente. Só que é exatamente esse processo. Eu sempre termino a minha consulta perguntando: você vai se empenhar? Você está a fim de mudar? Porque agora é com você, né? Claro, Eu vou fazer uma entrega, vou mudar, vou mostrar o caminho, mas agora é com você. mas a execução é. Desse lado aqui, a mesma coisa. É, Eu disse, gente, adoraria pegar na mãozinha. E aí, ainda assim eu não conseguiria. Eu disse, eu literalmente não, eu teria que e ser uma é entidade sério, eu para tenho entrar dentro da certeza. pessoa, Eu tenho porque. certeza que tem uns pacientes, assim como eu, que eu tenho vontade de abraçar e levar para minha casa. E ajudar o quanto eu puder. E tem, existe isso, né? Não que eu sou super poderosa, Aham, mas eu tenho muito carinho por essas pessoas, porque claro. só de elas estarem dando o primeiro passo de estar procurando ajuda, eu falo, gente, vocês já deram o primeiro passo, isso é muito legal, é maravilhoso. Então, a fim de abrir a cabeça, de tirar a venda, de entender, né? Então, é isso que a gente está falando aqui hoje, da, da condição de alimento versus as situações psicológicas, os efeitos psicológicos. Uhum. Isso, gente, é uma coisa que a gente tem que pensar que não tem como tirar
um do outro, não tem como separar. Eles estão Não. juntos. Por mais que haja problemas psicológicos, haja traumas, haja tudo, a alimentação, ela interfere e ela, como que eu posso falar? Sumiu a palavra, Bruna. Ela otimiza o problema. Ela, inclusive, ela otimiza, vamos dizer assim, ela piora ou melhora a condição. E aí Isso. me veio uma das coisas que a mim, pelo menos, me faz muito sentido, que é um tipo de alimentação com gorduras boas. Eu digo porque eu tenho uma alimentação mais voltada para carnívora hoje em dia. São testes que eu vou fazendo comigo e o meu corpo, o meu mental, o meu emocional se ajustou muito melhor assim. E eu percebo que quando eu tô nesta alimentação, a minha tendência é eu levanto legal, eu quero pegar uns 20 minutinhos de sol quando tem sol, né? Eu quero beber bastante água. Diferente de quando eu tô numa alimentação que, inclusive, tem, tipo assim, mais pão, gordura, doce. Eu quero ficar mais deitada. Eu demoro mais para dormir. Não sei se tu sente isso quando às vezes coloca a mais daquilo que tu tá acostumada. Eu sinto até essa coisa de ficar mais fechada, mais no escuro. E tem pesquisas que falam desta influência da alimentação. Eu quero ambientes mais limpos, mais abertos, mais arejados e tal. E aquela coisa até meio deprê, assim, meio, né? Eu fico ali, meio caverna, e aí fica só comendo, 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 né? Acontece Então, isso. tudo isso é fascinante. É fascinante. Eu acho muito sensacional. Tu falou, claro, a gente já tá aqui estourando, Vivi. Eu e tu, nós temos que fazer um próximo, tem que ser um almoço, um jantar, porque os nossos cafés estão virando uns Não, brunch. não, tá ótimo. Acho que é isso. A gente deu uma pincelada. Os vídeos, a gente sempre tá, eu sempre tô salvando aqui, também tô colocando Sim, no YouTube, Bruna, sim. não sei se eu compartilhei com você, mas eu também tô colocando as lives lá no YouTube. Vamos, Para vamos serem procurar, então. para a gente poder compartilhar informação, como eu sempre falo, informação Maravilhoso. boa a gente nunca pode deixar parar na gente, tem que ser compartilhada. Então, as pessoas que estão aqui, muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pela paciência e pela E vontade precisa de da querer nossa mudar. troca, né? As nossas experiências, até eu acho que assim, né, Vivi, a gente com essas conversas, eu tenho sim, me sentido bastante assim. Trazer essa coisa de, olha, tá bom, a gente pode até ser profissional, mas isso é o que a gente faz enquanto trabalho. A gente continua sendo mulher, a gente continua sendo um ser humano. E qualquer um pode se interessar um pouquinho, porque é o que você tá colocando pra dentro de você. É uma casa. Você vai colocar qualquer coisa, você vai derrubar uma lata de lixo, de tranqueirada dentro da tua casa? O Exatamente. corpo é a mesma coisa. É, E muitas vezes parece tão difícil ter essa, né, essa consciência. A gente sabe que é um processo, que é um desafio e tudo mais, mas de exato. pouquinho em pouquinho, pouquinha coisa que você vai aprendendo, que você reduz aqui, ajeita ali, e com certeza, né, o teu trabalho, tu já trouxe, fala disso, de ajustes, não de cortes, de excessos. Eu sou da mesma forma na clínica. Tá tudo bem, vai aprendendo de pouquinho em pouquinho mais de você, porque é a tua casa, É, né? É esse corpo emocional e físico que faz você se relacionar com as pessoas, que faz você levantar de manhã, que faz você trabalhar e ganhar dinheiro. Então, é muita coisa, é muito importante para ser negligenciado da forma que eu percebo que muitas pessoas. Hoje está muito melhor, mas que eu percebo é, que muitas pessoas ainda fazem, inclusive a qualquer custo, né, para ter um corpo X, não entendendo que assim, isso é uma agressão a uma casa que te conduz a tudo e que se a coisa, literalmente, se o negócio desandar, o ser humano para e aí você para tudo. Suas é, relações, seu dinheiro, seu trabalho, seu, enfim, tudo. né? Por Então isso eu que tem sinto que que ter o essas nossas equilíbrio. conversas entram nesse lugar de ser humano, de mulher, que é o nosso caso, né, aqui, mas de trazer, olha, a gente é um humano que nem vocês, e a gente só gosta disso e tá dizendo, ó, é uma coisa possível. Sim, Mas também somos profissionais e a gente pode te ajudar além sim, dessa nós divisão de estamos para experiências, isso. né?
A gente está estudando para isso e vivendo experiências todo dia com histórias diferentes, onde a gente pode aí trazer uma solução, se você quiser. Mas eu acho que assim Possível mesmo, querer, é né? possível querer, né? Não é possível, porque a pessoa que dá o primeiro passo, é o que eu falei, deu o primeiro passo, tá no consultório, tá procurando ajuda, tá se interessando pelo que a gente está falando, é porque há uma vontade em melhorar. E essa vontade sempre será bem-vindo, será assim gratificante, porque o resultado ele vem, né? O importante é ter o equilíbrio, não ficar na ansiedade, pensando o que vem na hora e ter a consciência. Hoje nós conversamos aqui sobre alimentação versus os efeitos psicológicos, que realmente eles são reais, eles atrapalham. E assim, eu vivo isso dentro da minha casa, eu sei o quanto o Fernando, meu marido, né, ele sempre trabalha muito com a mente, pensando, raciocinando, e chegou um momento que ele falou: não, eu preciso focar na minha alimentação, mas para eu poder ter performance mental, porque ele não estava tendo mais performance mental. E isso foi muito legal, esse trabalho, ele teve assim, um resultado maravilhoso perante a dieta e as atitudes, a suplementação que ele fez, e está sendo muito bom. Mas é lógico, somos seres normais, escorregamos e voltamos. Escorregamos e Isso. voltamos. E eu e você, como a gente já faz isso, cada uma consigo mesma, a gente faz com os nossos pacientes e com certeza com toda e qualquer pessoa que chegar até a gente, que é esse acolhimento. Beleza, tá tudo bem, mas vamos entender por quê? Vamos entender para quê? Vamos dar um ajustezinho aqui, então. Não é tipo, não acredito. Que é o que, na verdade, quem acaba fazendo é o nosso paciente, que tem toda essa carga, ou alguém que vem comentar algo conosco, né? Eu sinto muito isso das pessoas. Mas eu Pode acho que, até de gerar novo, uma reforçando. decisão depois por não conseguir. Nossa, E é com natural a certeza. gente não conseguir algumas coisas ou algumas vezes. E é natural também a gente conseguir algumas vezes. Mas para isso a gente precisa se desafiar, a gente precisa entender que a gente precisa passar um pouco de vontade, de dor. Dor eu falo de tipo, nossa, eu queria tanto, eu não consigo, isso me dói. Entende? Então esses desafios, eles têm que ser também muito bem trabalhados para que as pessoas Claro. consigam entender que tem que se desafiar, tem que dormir cedo, tem que acordar cedo, tem que se alimentar um pouco mais. Eu não gosto de água. Gente do céu, se você não gosta de água, que eu Me ajuda a te ajudar. tem que tomar. Não é questão de gostar, é melhor tomar a água como se fosse um medicamento, então, do que tomar o próprio remédio depois, porque uma hora Mas, seu rim, uma hora você vai ter problema no seu rim. Então, assim, as consequências elas sempre vêm, como é o que eu estava falando lá no começo. A conta fecha no final do dia, ou em alguma hora ela vai fechar. uma Como hora ela ela vai fecha. fechar e qual o Exato, resultado vai trazer, pode ser caro, né? exato, exato, exato. E é isso. É isso. Ai, muito bom. Tá ficando, tô dizendo. A gente vai passar do cafezinho expresso. Agora a gente já tem um chazinho da Viu? tarde. O próximo é o brunch, porque do jeito que tá aí, brunch é tipo assim, Mark, aumenta essas lives aí que nós vamos ficar aqui, ó, tagarelando e falando. Mas é muito Porque bom. eu acho bem gostoso. Eu espero que isso seja uma forma de incentivar, né? As pessoas que nos acompanham, pacientes, pessoas que admiram, amigos, familiares, porque é isso, vive, a gente experiencia isso na nossa prática. Acho que é por isso que a gente se empolga tanto falando, porque a gente sabe os benefícios que Nós tem. Então, somos é isso aí, testem. apaixonadas pelo que a gente faz e acho que a gente, é o que eu falo, a gente tem que dividir. E é muito Sempre. bom. Nos escutem, mas testem também. Vão lá, a gente está falando aqui e tal. Mas é porque ela é isso, ela é aquilo. Não, faça o seguinte: testa você, depois vem É, aqui contar pra gente. é isso. Muito bom, como sempre. Muito bom. Muito obrigada, viu, Bruna, pela sexta-feira. Eu que Agora agradeço. a gente Quer vai. uma sexta-feira terminar a semana da melhor maneira. Exatamente. Maravilhoso. Vamos pensar, repensar, querer entender, pesquisar. Para semana que vem, quem sabe, segunda-feira.
você começar a desinflamar a sua cabeça. Ah, eu trago segunda, eu pretendo na semana que vem trazer outras atualizações. Não, mas eu falo para as pessoas que estão assistindo já Ah, entender com certeza. que na segunda-feira, né, toda segunda que começa a dieta, não é? A já começar a entender que se diminuir açúcar, carboidrato, ultraprocessados, você vai ter bons pensamentos, você vai ter boas atitudes, você vai conseguir conversar, você vai conseguir ter mais memória, você vai conseguir ter foco, vai conseguir um monte de coisa que você acha que não tem porque você tá com algum problema relacionado a emocional ou sei lá o que. E é É simplesmente só isso, o né? fato Quando é o conjunto. de cuidar da alimentação é um dos primeiros passos que você tem que fazer. E ponto. Perfeito. Certo? Perfeito. Então Um tá. bom final de semana maravilhoso para você, para tua família Obrigada. linda. Você também, E Bru. semana que Espero que vem a tenha gente se arrumado aí vê. sua bagunça. Ai, não, E eu vou na já sua tá. casa qualquer hora aí pra gente tomar um café. Por favor, vai ser maravilhoso te receber aqui. A gente fazer esse papo assim, ó, uma do ladinho da outra, que eu só Exatamente. Tá bom? tá mais que convidado. Um beijo, fique com Um Deus. beijo. E a gente vai se falando. Beijo. Em pé. Não Ai, foi, Bru? Gabriel. Ai, gente, um bate-papo gostoso aqui com a Bruna, né? A gente falou aí sobre os alimentos e os efeitos psicológicos e vocês já entenderam mais ou menos o caminho das pedras para vocês poderem aí começar a desinflamar a cabeça, o corpo, para poder seguir sem depressão, sem tristeza, sem esses excessos, né, de sentimentos ruins, pensamentos negativos e construir aí dentro de você para você poder entender essas atitudes e esses efeitos que a má alimentação causa. Claro que a psicologia vai te ajudar muito, muito a perceber isso. Terapia é sempre bom, né, gente? Nutrição sempre bom também. Muito obrigado. Boa sexta-feira. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e sempre, ó, com a Virgem Maria. E semana que vem tem mais. Um beijo.